Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Talking Science. Para hoje eu preparei mais um material legal para vocês, um material que foi muito bem, com muito cuidado preparado, então por isso que você que está chegando aqui agora para a nossa live, fica até o final, e para você que está assistindo pelo replay, vê esse replay até o final, porque o tema de hoje é um tema de muito cuidado, de extrema cautela, que é o tema sobre emagrecimento. E hoje, como eu havia comentado, o tema vai abordar um conceito um pouquinho diferente do que muitas pessoas estão acostumadas a ver em rede social. Além disso, não só em rede social, e esse conceito é um conceito um pouco mais atual, dos últimos 5, talvez 6 anos, que vai falar sobre a importância do hábito no contexto do emagrecimento e sobre uma perspectiva além da mudança da composição física. Então, sejam todos bem-vindos. Agora, vamos entrar no assunto, vamos falar de emagrecimento. Afinal, quando a gente fala de emagrecimento, qual é a perspectiva que muitas pessoas acham que o emagrecimento é? Por muitas vezes as pessoas relacionam emagrecer com mudança da composição corporal. E não tem nada de errado nisso. De fato, o emagrecimento ele é principalmente associado à mudança da composição corporal. Então eu não espere que eu venha aqui desconstruir o argumento de que emagrecer significa reduzir gordura corporal, aumentar a massa muscular, se tornar um indivíduo metabolicamente saudável. Sim, emagrecimento é isso, no entanto, emagrecimento não é só isso. O emagrecimento, se a gente for olhar o significado, o sentido da palavra, está muito relacionado, quando se busca-se em dicionários, a perda de gordura, diminuição do peso corporal, debilitação ou reduções progressivas, e também tem lá a ação de emagrecer, ato de se tornar magro. Se a gente pegar o emagrece e o mento vem de ação e emagrece vem a ação de se tornar magro. E a grande pergunta que eu já começo trazendo aqui para vocês é: será que todo magro é saudável? E será que apenas focar em ser magro, baseado numa perspectiva visual, no estereótipo, aquele indivíduo magro, fino, com baixa massa adiposa, te garante saúde? Ao longo dos últimos anos, as evidências vêm cada vez mais demonstrando que, tão deletério quanto a obesidade, é o sedentarismo. Então, antes de querer entrar no discurso de que o indivíduo magro e o indivíduo obeso, ou o indivíduo não magro, o magro sendo sinônimo de saúde e o indivíduo obeso não sendo, ou o indivíduo não magro, não digo nem obeso, mas sobrepeso, não sendo sinônimo de saúde, vale ressaltar que, assim como a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de uma série de doenças, o sedentarismo também é. Então, quando eu pego um indivíduo, ainda que sobrepeso, ativo, que treina, que se exercita, mas que não tem o fenótipo, ou seja, o físico magro, e eu pego o indivíduo magro, sedentário, ou aquele falso magro que é um estereótipo magro, mas com baixa concentração de massa muscular, com baixa capacidade cardiorrespiratória, ou seja, baixo condicionamento físico, e comparo as duas situações, o indivíduo que, ainda que ele seja um pouco gordinho, acima do peso ou sobrepeso, não necessariamente um indivíduo obeso, eu estou falando de um indivíduo que está em sobrepeso, mas é ativo, ele corre menos riscos do que o indivíduo que é magro. Esse tipo de afirmação são afirmações que são sustentadas em pelo menos 3 ou 4 papers já publicados na Sports Medicine, assim como na Applied Physiology, dentre outras revistas. E nos últimos anos, uma nova perspectiva começou a se levantar. Essa nova perspectiva, ela se dá no seguinte sentido: afinal, quais são os fatores norteadores do emagrecimento? E dentro desse contexto de fatores norteadores do emagrecimento,
a ciência não é conclusiva. Então, não é possível alguém chegar para você e afirmar com plena certeza que a intervenção que aquela pessoa tem para você te garante o emagrecimento de forma saudável, sustentável e contínua. Então, pensando nesse contexto, alguns algumas revistas começaram a buscar compilados de informações, fazerem revisões. Então eu gosto sempre de citar uma revisão que eu já li pelo menos umas 2 ou 3 vezes, que é uma revisão da Nature Reviews Endocrinology, que ela fala sobre os fatores relacionados à engorda e à perda de peso. Quando ela cita os fatores relacionados à engorda ou à perda de peso, ela não fala somente da dieta, não fala somente do tipo de treino, ela não fala, por exemplo, do tipo de suplemento. Ela fala sobre diferentes fatores e são esses fatores que nós vamos abordar na imersão do emagrecimento. O emagrecer, o sentido da palavra emagrecer, ou seja, se tornar magro, está relacionado ao ser ou tornar-se magro. E quando a gente busca a etimologia ou o sentido da palavra ser, ser inclui o ente, o indivíduo. E quando você é algo, ao ser algo, você pensa e age como algo. E por que isso é importante frisar? Porque muita gente acha que ser magro ou emagrecer significa de reduzir gordura corporal e aumentar a massa muscular. Mas não percebe que o que define quem você é, ou o que define as tomadas de decisões, é aquilo que você pensa, é a forma que você planeja e executa. Por isso, muitas pessoas não entendem o conceito do emagrecer, emagrecem e depois reganham o peso. Porque elas emagrecem, mas elas não modificam a forma de pensar. Elas não modificam os seus hábitos. E quando você não modifica o seu hábito e você chega num ponto que você acredita que chegou no resultado desejado, há uma forte tendência em você abandonar os hábitos que te conduziram até aquele resultado e voltar aos hábitos antigos. Logo, você não emagreceu, você mudou a sua composição física. O emagrecimento ele está associado a uma modificação de hábitos. E hábitos esses que vão fazer com que você se sustente ao longo da jornada ou do processo de manutenção da sua composição física. Então percebam bem, o emagrecimento também e principalmente está associado à mudança da forma de pensar. Como que você pensa em relação ao alimento? Você se alimenta por uma relação de afeto? Tá estressado, vai comer pizza. Tá feliz, vai comer hambúrguer. Ou seja, você coloca o seu afeto no alimento? Eu não sou nutricionista, mas eu quero falar um pouco com vocês sobre neurofisiologia relacionado ao comportamento de recompensa. E isso está muito relacionado com indivíduos que são obesos ou desenvolvem obesidade por uma relação afetiva com o alimento. Então, como que isso se desenvolve? A questão é simples, não é tão simples na real, mas eu vou simplificar para que vocês entendam. Indivíduos que desenvolvem ou tornam o hábito de se alimentar, comer, vamos colocar assim, alimentos que não são saudáveis, em condições de estresse, de extrema felicidade, de extrema tristeza, eles recondicionam o seu cérebro, mais precisamente o seu sistema límbico, um sistema que se encontra no sistema nervoso central, e essa estrutura límbica é uma estrutura primária. Entendam bem, estrutura primária é uma estrutura que a gente não consegue ter um controle racional, e ao condicionar uma estrutura primária, que está muito mais relacionado ao instinto, toda vez que eu estou estressado eu vou comer algo
que não é saudável porque é gostoso. Isso gera uma sensação de recompensa. E essa sensação de recompensa retroalimenta um ciclo de overfeeding, de alimentação rica em energia e calorias. Então, isso é muito comum em indivíduos que são obesos, que engordam e perdem a características de eutróficos saudáveis e se tornam obesos ou sobrepeso não saudáveis. Esses indivíduos desenvolvem recompensa pelo alimento e se faz necessário mudar a percepção que esse cara tem sobre a forma como ele se alimenta. Quem faz isso? Não sou eu, treinador, mas o nutricionista e o psicólogo. Como eu, como treinador, você, como treinador, pode ajudar isso? O treinamento desse indivíduo precisa ser prazeroso, para que através das sessões de treinamento dele, ele se desestresse e ele consiga liberar neurotransmissores como serotonina, dopamina, ocitocina. Esses neurotransmissores são fundamentais para regular a saciedade e para gerar prazer, bem-estar e reduzir os níveis de estresse. Essa foi a primeira dica com relação à modificação da forma de pensar. Percebam, indivíduos que buscam emagrecer precisam mudar a forma como veem o alimento. Não podem ver o alimento, ou ainda que vejam, que não seja aquela recompensa contínua. E por isso, o nosso trabalho, meu, seu como treinador, nutricionista e psicólogo, é fundamental nessa relação. E é dentro disso que me surge a grande indignação. Pessoas que colocam projetos de milagres, no sentido de você vai emagrecer tantos quilos em tantos dias, eu sou totalmente contra isso. E esses projetos, por muitas das vezes, se colocam numa disposição de restringir. Ou restringe o carboidrato, ora restringe a gordura, vamos restringir. E essa restrição severa gera impulso alimentar que faz com que esse cara cada vez mais crie essa relação, principalmente no momento de rebote, ou seja, quando ele para a intervenção agressiva, faz com que ele crie essa relação de recompensa pelo alimento. Percebam, estratégias severas de restrições alimentares severas estão associadas com compulsão alimentar, e a compulsão alimentar faz o indivíduo desenvolver uma resposta afetiva por intermédio de ativação do sistema límbico, condicionando o seu sistema nervoso a secretar a dopamina e a serotonina para que haja uma maior sensação de bem-estar. Então ele se torna dependente do alimento porque ele foi condicionado a isso. Então, galera, quando a gente pensa nesse indivíduo, agora vamos pensar num outro contexto. Esse indivíduo desenvolveu a compulsão pelo alimento, esse indivíduo desenvolveu a resposta afetiva ao alimento, estou estressado, vou comer besteira, estou feliz, vou comer besteira, e por aí vai. E agora esse indivíduo ele quer ser magro. E aí ele vê lá um projeto, perca 20 dias em 20 dias. Brincadeira, perca 20 quilos em 20 dias. Um projeto, por exemplo. E dentro desse projeto, esse cara entra com tudo, né? Ele acha que vai emagrecer, ele acha que a redução do peso corporal dele significa o emagrecimento, e ele faz a restrição, por exemplo, do carboidrato, que é o planejamento desse método de emagrecimento rápido. Quando ele retira o carboidrato e entra nesse processo, uma coisa que poucas pessoas levam em consideração é que o carboidrato, o próprio nome já diz, são moléculas de carbonos hidratadas. Ou seja, ele é extremamente hidrofílico. Ele puxa água, ele retém água, seja dentro do músculo, seja fora do músculo. No entanto, quando você retira o carboidrato, durante as 2 primeiras semanas, as primeiras quedas de pesos que são mais rápidas que você experimenta, nada mais é do que de uma redução da reserva de glicogênio, de uma redução do acúmulo de água no organismo, e esse indivíduo acha que está emagrecendo. Mas uma coisa que ele não percebe é que essa restrição cada vez mais condiciona ele a um estado de privação. E o estado de privação cada vez mais faz com que ele entre em um estado de estresse que vai fazer com que ele gere um ciclo de recompensa com o alimento.
E é isso que ocorre quando acaba o projeto de 20 dias. Ele tenta sustentar por mais uma semana, vê que não consegue e começa a fugir para os alimentos que ele gosta de comer, e aí vem o efeito sanfona, o efeito de reganho. E já há um conjunto de evidências que mostram, e não são poucas, que tão ruim quanto se manter obeso, tão ruim quanto a obesidade, o emagrece e engorda exerce efeitos deletérios tão nocivos quanto a obesidade para o organismo. Dentro desse contexto, vamos voltar agora para o início da live. O que eu falei para vocês? Emagrecimento. Quando eu falo da palavra emagrecimento, a gente vai ver lá que está relacionado à ação de emagrecer ou de se tornar magro. Quando eu falo se tornar magro, eu falo do sentido da palavra ser. E quando eu me refiro ao ser, eu me refiro à forma como o indivíduo é, pensa e age. Guardem isso. Quando eu me falo do ser, eu falo da forma que o indivíduo é, pensa e age. Emagrecimento, se tornar magro. Ser magro. Magro não é sinônimo de saúde, mas o ser magro, quando eu falo ser, eu penso no que o cara é, pensa e age. Logo, o emagrecimento não é só mudar a composição, mas também pensar e agir de forma diferente. Por isso que o emagrecimento é um processo gradual e progressivo. Por isso que o emagrecimento é um processo de caráter multifacetário, aonde você precisa combinar atendimento psicológico, nutricional, médico, professor de educação física com treinamento e até, em alguns casos, assistente social, se tratando de famílias mais carentes. Portanto, guardem isso. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente, antes de pensar no peso ou na composição corporal que aquele indivíduo vai atingir, é fundamental fazer com que esse cara entenda que o emagrecimento é consequência da mudança de hábito. Porque se o hábito, se a forma que esse indivíduo age rotineiramente não muda, e ele simplesmente pensa que emagrecer é mudar a composição física, quando ele muda a composição física, ele volta a agir como antigamente. E é por isso, e é exatamente por essas características, que diversas evidências vêm se levantando mostrando que o emagrecimento ele pode ser falho quando você pensa apenas na mudança da composição corporal. Sobre o emagrecer do pensamento, que eu vi que a Dani colocou aqui, na imersão de emagrecimento eu vou falar um pouco sobre esses aspectos neurofisiológicos, sobre por que indivíduos que são sobrepesos e obesos têm maior dificuldade em responder a um planejamento alimentar, a um programa de treinamento, mas também vou mostrar como que, através do prazer, nós podemos incentivar essa mudança de hábito. Então, se eu puder já adiantar uma dica aqui para vocês, a dica que eu dou é, se você quer ver resultado em emagrecimento em você ou no seu aluno, incentive, seja você, seja seu aluno, a começar fazendo o que gosta. Depois se preocupe em refinar o treinamento. Apenas desenvolva o hábito. Esse indivíduo precisa se condicionar a ter o hábito e fazer daquilo uma rotina. Ok? Então, frisando mais uma vez, ser magro não é sinônimo de saúde. Portanto, quando a gente pensa em emagrecimento saudável, a gente não está pensando em tornar alguém apenas magro ou reduzir gordura ou apenas aumentar a massa muscular. A gente está pensando no emagrecimento que vai fazer esse indivíduo se tornar mais ativo, porque além de se tornar mais ativo, ter bons hábitos alimentares, bons hábitos diários, porque através disso a sua capacidade física muda, sua resposta metabólica muda, a sua capacidade anti-inflamatória aumenta, sua capacidade antioxidante melhora, ele atenua os riscos de desenvolvimento de uma série de doenças. Então, o emagrecimento saudável ele está associado não só com a mudança física,
mas também com a mudança de pensar, com a mudança de agir e um ponto muito importante para nós treinadores, com o aumento da capacidade física. E isso é um ponto que eu preciso ressaltar com vocês. E aí, galera, fluxo de informação alto, o que vocês estão achando aí dessa live? Tá fazendo sentido para vocês? Se sim, eu tô vendo que tá um pouco com delay aí. Mandem um joinha, faz sentido, não faz? Léo tá falando asneira. Fiquem à vontade aí. Tô vendo aí o pessoal falar, excelente, top, top demais, top, fico feliz. Que bom que essas reflexões e esses questionamentos se levantam e vocês conseguem compreender também, né, cara? Eu fico muito feliz porque eu tenho os meus seguidores são bem seletos, né? Não tô puxando o saco de vocês, não, até porque não tem por que eu fazer isso, mas por eu escrever demais, e eu falo isso até com o Otávio e com o Leopoldino, por eu escrever muito conteúdo, eu filtro quem me segue por isso. Só me segue quem gosta de ler. E aí, quando eu começo a desenvolver uns conteúdos mais questionadores, que requerem um pouco mais de reflexão, é incrível como muita gente, às vezes, até já se adianta ao pensamento, trazendo reflexões aqui. É muito interessante e eu fico feliz que vocês estejam entendendo aí. Isso só mostra que eu estou conseguindo me fazer claro e, mais do que isso, que vocês são tão competentes quanto qualquer um para desenvolver um conteúdo como esse. Que bom. Galera, eu vou fazer uma pergunta e eu quero a resposta de vocês aqui. Vai! A resposta eu dei no que foi falado até agora. Então, eu quero a resposta de vocês aqui e quando acabar a live, eu quero essa resposta lá. Vai ficar salvo no meu perfil e vocês respondem. A pergunta é, para você que está aí assistindo a live, que vai fazer a imersão, que já se inscreveu na imersão, que já confirmou o e-mail, o que é emagrecer? Não tenha medo, não tem certo ou errado, eu só quero saber a forma como vocês pensam sobre emagrecer. Eu acabei de falar que emagrecer é se tornar magro. Será que é só isso? Então, pensando naquilo que foi trazido até aqui, com base nas recentes evidências sobre o contexto do emagrecimento, eu acrescentaria uma palavra, Luiz, é consequência da forma de pensar, agir e viver. Gostei muito da forma como você definiu. Vamos ver se mais alguém define aí. Tô vendo muito comentário. Ter atitude de autocuidado através de alimentação e exercício. Essa atitude de autocuidado traz como consequência, ou seja, como resultado, emagrecimento, ótimo. Mudança de atitude, pensamento e concepções, eu inverteria a ordem aí, mas gostei demais também. A mudança de pensamento e concepções gera mudança de atitude. Muito boa, Marta. Tô vendo mais aqui, emagrecer é perda de gordura e aumento de permanência de massa magra. É ter uma vida psicossocial e espiritual equilibrada. Léo, boa concepção, mas o emagrecimento é consequência, isso aí é consequência do emagrecimento. Então, como eu falei, né, o emagrecimento ele está relacionado a uma resposta em que você modifica a sua composição corporal. De fato, essa resposta que você descreveu é relacionada ao emagrecimento. E isso é um dos fatores relacionados ao emagrecimento. Então, sim, perfeito. Mudança de hábito, mudança consistente de hábito, mudança de pensamento. Que bom, tô vendo aí um monte de gente comentar. Fico feliz e já tô vendo que o discurso está bem alinhado. Vocês já estão aí entrando na perspectiva já para a imersão do emagrecimento. E quem tá aí agora, quem ficou até agora, depois do delay, vai ter um brinde aí, já vou adiantar. Ao terminar a live, vocês vão lá no perfil, vão se inscrever na imersão do emagrecimento e depois, quem quiser, me manda uma mensagem que eu vou te convidar para o canal do Talking Science. No canal do Talking Science, ao terminar essa live, eu vou colocar pelo menos 2 evidências recentes
que sustentam os posicionamentos que aqui estão sendo levantados, tá bom? Então, podem me cobrar, me mandem direct, me mandem pedindo para entrar no canal, que eu mando o e-mail, o link para vocês. Vocês entram no canal e vocês vão ter acesso a um material de estudo aí para vocês darem uma lida. Excelente concepção, Léo Paz. Processo multifatorial que envolve mudança de comportamento, que gera como consequência redução de gordura corporal e outros benefícios associados a uma nova concepção de vida. Nossa, galera, recomendo, ó, printa aí o que o Léo falou, porque de fato muito bem definido. Parabéns aí a todos vocês que estão comentando e encaixando algo que vai bem de acordo com o que eu vou mandar para vocês lá no canal, uma evidência da Nature e outras evidências que eu vou levar lá para vocês. E eu vou continuar aqui. A outra questão que eu gostaria de levantar com vocês é: em quais contextos entender sobre essa forma de pensar no processo de emagrecimento pode te gerar melhores resultados. Então, como que você entender esse processo de emagrecimento te garante melhores resultados? Simples. Você não vai ser mais o cara que vai prometer resultado sem saber o quão a sua intervenção de fato gera ou não gera aquele resultado. Além disso, você vai parar de associar resultado de emagrecimento restrito ao treinamento. Ah, se ele não emagreceu, eu vou aumentar a intensidade, eu vou aumentar o volume. Por vezes o problema não é o treinamento e na maioria das vezes o problema não é o treinamento. Na maioria das vezes o problema está relacionado aos hábitos, à alimentação ou de caráter médico, que não compete a nós ficar tentando modular ou mexer em nada. Então, quando a gente entende esse contexto multifacetário, a gente consegue, ao aprofundar o estudo desse conceito multifacetário, saber qual é o tipo de intervenção que esse aluno precisa. Então, por exemplo, esse aluno eu recomendaria um acompanhamento psicológico. Esse aluno, além de todos que querem emagrecimento, deveriam ter um acompanhamento nutricional. Esse aluno eu preciso trabalhar determinadas formas de exercitar para que ele desenvolva um hábito. Então, quando a gente entende que o emagrecimento vai além da mudança da estrutura física, eu paro de pensar só em sobrecarregar, em aumentar a quantidade de treino e começo a pensar em algo contínuo, progressivo, de longo prazo, que ao ser sustentado traz como consequência a mudança da composição física. Ficou claro isso para vocês, galera? Entendem que pensar no emagrecimento como algo mais amplo é fundamental porque dessa forma nós somos honestos com nós mesmos através da nossa intervenção, sabendo até que ponto ela pode ajudar ou não, e nós somos honestos com os nossos alunos. Nós não ficamos nessa de prometer resultado. De prometer algo, ainda que prometer resultado não é problema, o problema é prometer algo que é inatingível. Então o que eu vejo muito é o desespero de venda, principalmente em rede social a gente vê isso, pessoas prometendo resultados a curto prazo, resultados que por muitas das vezes não são nem tangenciáveis, ou seja, não chegam nem perto de serem atingidos, porque essas pessoas se preocupam em vender. Então, de verdade, guarda isso. Você é professor, você não é vendedor, você não é comerciante. Se aquilo que você está colocando à disposição de venda não agrega valor, conhecimento e nem de perto passa próximo do que é algo evidenciado cientificamente ou praticamente, empiricamente, não venda isso, porque isso é deletério, isso fere as condutas morais e, consequentemente, fere a sua ética como profissional. Agora, se você não está preocupado com a ética, eu já te dou uma dica. Vai no meu perfil, clica lá, um follow. É só deixar de seguir. Não faço questão e você segue dentro das suas promessas milagrosas. Eu sei que, como vocês são seletos, vocês não são esse tipo de pessoas que pensam em vender a qualquer custo. Eu vou abrir aqui, o Maurício colocou aqui, né, propaganda enganosa.
De fato, propaganda enganosa é crime, e se alguém te prometeu um resultado e você não atingiu esse resultado baseado na promessa, e você tem como provar que cumpriu o que te foi prometido, e mesmo assim o que te foi prometido não foi atingível, isso pode ser levado a juízo. Michel, um abraço, irmão. Tô ficando, irmão. Processo de longo prazo, viu? Já foram nessa brincadeira, Michel. Desde o início do ano, quando eu resolvi botar em prática, né, tudo que ao longo dos anos eu venho estudando aí de metabolismo, emagrecimento, inclusive parte das coisas que estão relacionadas à minha pesquisa no doutorado, eu resolvi mudar, cara. Eu falei, não, vou botar em prática, eu vou mudar os meus hábitos de fato, não vou ficar só nessa questão de teoria. E no meio desse caminho aí, cara, foram 24, tô indo para menos 25 quilos. Se você me perguntar, Léo, o que te fez perder esse peso? Não foi peso, foi mudança de composição corporal e foi consequência de hábitos. Hoje eu não consigo, é uma coisa que eu falo aqui em casa, se eu não treinar, eu não me sinto bem. Logo, não treinar é inegociável para mim. Eu não posso deixar de treinar, não posso deixar de me alimentar bem. Isso se tornou, para mim, algo, virou um hábito, na real, e eu espero que esse hábito se mantenha e eu, de fato, vou buscar manter esse hábito. Galera, eu vou abrir aqui para as perguntas. Na verdade, eu vou pegar os 4 melhores tópicos que foram levantados na caixa de pergunta. Então, o primeiro tópico levantado na caixa de pergunta foi exatamente a pergunta que o meu xará, o Léo, levantou aqui, se o ganho de massa magra é importante para o emagrecimento ou não. Muita gente fala que não, muita gente fala que sim. E quando a gente começa a entender o papel endócrino do tecido muscular, não só metabólico, mas também o músculo se comportando como um componente endócrino que contrarregula os efeitos pró-inflamatórios que o tecido adiposo, ao hipertrofiar, faz, ter uma boa capacidade muscular, e repare, não estou falando só de massa muscular, estou falando de músculo desenvolvido, músculo com capacidade aeróbia e músculo com força. É fundamental para que você faça uma regulação ou seja, metabólica e hormonal, isso se chama metabo-humoral, do seu organismo. Então, sim, a massa muscular ela é importante para a manutenção do processo de emagrecimento e para contrarregular os processos inflamatórios mediados pela hipertrofia do tecido adiposo branco em casos de obesidade. Então, eu não posso afirmar com toda certeza, eu estou te afirmando com base nas evidências mais atuais, mostrando que o próprio tecido muscular já secreta pelo menos aí mais de 58 tipos de hormônios que ajudam na regulação do metabolismo, no controle da saciedade, no controle do apetite e no controle da taxa metabólica e dentre outras várias funções. A outra questão que me foi levantada é, Léo, o exercício ajuda no emagrecimento ou a dieta ajuda no emagrecimento? Essa pergunta ela é a top 1, assim, ela aparece constantemente e eu já te respondo que, ao perguntar o exercício ou a dieta, qual é melhor para o emagrecimento? Essa comparação não cabe. Como eu falei para vocês, o emagrecimento ele é consequência de um processo multifatorial. E dentro desse processo multifatorial inclui-se a mudança de hábito alimentar associado ao treinamento. O exercício é importante para o emagrecimento? Sim, é importante para o emagrecimento. O exercício emagrece? Se você não tiver dentro do contexto do treinamento um planejamento alimentar que se preocupe com o seu metabolismo, com sua produção hormonal, com o seu descanso, um planejamento alimentar que se preocupe com o seu gasto calórico, o exercício não vai te ajudar no emagrecimento. Ele pode te dar respostas mais saudáveis, mas ele não vai te ajudar no processo do emagrecimento. Portanto, o emagrecimento é fundamental aliar dieta com exercício. Ah, Léo, e se eu fizer só a dieta, eu emagreço? Sim, você emagrece. E tem um estudo de 2012 da revista International of Obesity que mostra que
Quando o indivíduo faz só a dieta, ele perde peso, ou seja, um grupo lá de indivíduos que fez 25% de restrição calórica advinda da dieta, reduziu 25% das calorias da dieta, e um outro grupo que fez redução de 12,5% das calorias da dieta e 12,5% da restrição veio pelo gasto energético durante o exercício. O gasto calórico, então, 12,5 mais 12,5 dá 25, então o gasto calórico foi igual. Quando eles observaram a redução de peso e mudança da composição corporal, ambos os indivíduos, os que fizeram só dieta e os que fizeram dieta e exercício, mas ambos que gastaram o mesmo nível de caloria, a mesma quantidade de caloria, chegaram numa composição corporal que não diferia. Aí muita gente pega esse resultado e fala assim, tá vendo? O exercício não é tão importante quanto a dieta. Se você fizer só dieta, você perde peso. Só que muita gente não divulga os resultados que vieram depois, que são desse mesmo estudo e que o autor apresenta no final do estudo. Quando o autor ele vai comparar as respostas de parâmetros vasculares, controle de pressão arterial, resistência à insulina, metabolismo de triglicerídeos e colesterol, o exercício foi superior a só fazer dieta. Ou seja, pensando no contexto do emagrecimento saudável, o alinhamento do exercício e da dieta é fundamental. E complemento, se você pegar um outro estudo da International of Obesity de 2009, ele mostra que, ao comparar indivíduos que perderam peso se exercitando, no final de um ano pós-intervenção, ou seja, o cara emagreceu e agora eu vou ficar acompanhando ele por um ano e vou ver como que ele vai estar daqui a um ano. Os indivíduos que se exercitaram e fizeram dieta, eles não reganharam peso ou tiveram menos reganho de peso. Os indivíduos que fizeram só dieta tiveram um reganho de peso. Portanto, o exercício é fundamental no emagrecimento saudável e para a sustentabilidade do processo de emagrecimento. Então, respondi duas perguntas assim bem longas. Tiveram outras. Uma, por exemplo, essa pergunta eu acho que foi para perturbar, que foi treinamento HIIT ou aeróbio para o emagrecimento. Galera, mais uma vez, não foquem em metodologia. Todas as revisões que fizeram essas comparações mostraram que quando os gastos calóricos e o consumo energético são semelhantes, não importa a metodologia adotada. O efeito sobre o emagrecimento é semelhante, desde que você controle esses fatores que estão ao redor aí que podem interferir no resultado. Então, teve outras questões também, como a musculação ajuda no processo de emagrecimento? Sim, a musculação ajuda no processo de emagrecimento. Desenvolver massa magra pode não aumentar tanto a sua taxa metabólica basal de repouso. Deve ter sido por isso que o Léo até levantou essa questão. Mas desenvolver massa magra gera um melhor controle endócrino do seu organismo. Isso faz o teu metabolismo funcionar melhor, as tuas reações funcionarem melhor no seu organismo e, por consequência, ao ter um músculo com alta capacidade ou com desenvolvimento das suas capacidades, já se tem um N significativo de evidência dos últimos 10 ou 15 anos que mostram a relação da capacidade muscular com aumento de sobrevida e redução de mortalidade. Portanto, pensando mais uma vez em emagrecimento saudável, é fundamental ter o trabalho de força. Léo, é obrigatório? Não. Se o indivíduo não gosta, não tem porquê ele fazer algo que ele não gosta, desde que ele se mantenha ativo. A própria atividade que ele faz, o próprio exercício que ele faz, pode ser condicionado para o desenvolvimento da massa magra. É só modificar os estímulos e é por isso que nós, treinadores, estamos aí. Bom, respondido aí as quatro perguntas, eu quero chamar vocês aí para um momento que eu gosto, porque é um momento que eu compartilho vocês, que as pessoas veem vocês. Então esse é o momento do print, fiquem à vontade. Não vou fazer pose, acho isso extremamente brega.
Não costumo fazer isso, então printem do jeito que tiver, se a cara sair feia, não sei. Só coloquem lá a hashtag Talking Science, que está aqui em cima, e me marquem para que eu possa repostar vocês. É muito importante esse compartilhamento, porque quando vocês compartilham isso, eu posso compartilhar vocês no meu perfil. E como eu sempre falo, o meu perfil não é só para mim, é para vocês também. Eu quero que mais pessoas conheçam outros profissionais que buscam cada vez mais a excelência no conhecimento, no aprendizado, se modelarem melhor para atuar de maneira eficiente na sua atuação. Então, eu quero finalizar o Talking Science com a seguinte reflexão para vocês. A gente sempre vai trazer aqui algumas reflexões. Antes de desenvolver a estrutura, aprimore a função. Eu sempre falo isso. Não pense em desenvolver um físico forte, seco, sarado, se você não desenvolve a forma ou a função ou o funcionamento do seu cérebro para se condicionar a esse tipo de ambiente. Não pense em ficar com um músculo grande se você não desenvolve ou não tem a capacidade de compreender o processo pelo qual o músculo sofre as suas modificações. Isso se aplica a tudo, seja no movimento. Antes de sobrecarregar um movimento, desenvolva melhor esse movimento, a função desse movimento. E isso se aplica também no contexto do emagrecimento. Antes de eu querer mudar o meu físico, eu preciso mudar a minha forma de agir e de funcionar. Consequentemente, o meu físico muda. Eu não pego mais peso porque eu simplesmente sobrecarreguei o movimento. Eu também dependo das funções de movimento para que esse peso seja aumentado. Assim como eu não mudo o meu físico sem mudar o funcionamento do meu organismo. E para isso eu preciso desenvolver hábitos e rotinas. Por isso, galera, eu quero muito que vocês guardem essa mensagem. Emagrecer não é resultado de mudança física. Guardem isso. Não condicionem os seus alunos a acharem que emagrecer é mudar o físico. O resultado é aquilo que resulta, é uma consequência de uma determinada ação. Logo, pensando em resultado, emagrecer é resultado de uma escolha. E essa escolha ela é individual. Uma escolha individual que se pauta em novas ações que vão modificar os seus hábitos, modificando por consequência a sua função, a sua estrutura e, consequentemente, trazendo a melhora da função e da capacidade física. Eu espero que vocês tenham gostado do Talking Science de hoje. O material foi preparado com muito carinho para vocês. Terminou aqui. Marquem 2 amigos e comentem o que acharam no vídeo que vai ficar salvo no meu perfil. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo aqui até agora. Compartilhem, me marquem que eu vou repostar vocês aqui. Galera, um beijo enorme para vocês, um bom final de semana e nos vemos terça que vem no Talking Science. Valeu, galera. Tchau, tchau.